Olá, tudo bem? Sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conscientização corporal, né? Mas para que a gente entenda o que é conscientização corporal, quais são seus objetivos e tudo mais, a gente precisa ver como que surgiu a ginástica, né? Então a gente vai fazer essa recapitulação, né? A gente vai ver como que era a ginástica, como que surgiu a ginástica, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso também na nossa aula de hoje. No final da aula, a gente vai ver um pouquinho também o nosso exercitando. Então, vamos lá. A história da ginástica confunde-se com a história do homem, mas por quê, né? E é isso que a gente vai ver agora. A atividade física apresentava um importante papel na sobrevivência do homem, pois expressava a necessidade vital de atacar e defender, além de fazer parte dos jogos, rituais e festivais, né? E a gente tem essas imagens abaixo, né? Nós temos a caça, a pesca e os rituais, os rituais religiosos e outros tipos, né? Continuando. Um pouquinho antes da gente ver o nosso vídeo de hoje, esse vídeo ele trata um pouco sobre a ginástica, que nem eu falei para vocês que a gente ia ver novamente o que é a ginástica, como que ela surgiu. E a gente vai ver primeiro sobre isso para a gente poder entrar no nosso tema de hoje, né? Que é a conscientização corporal, né? A ginástica de conscientização corporal. Então vamos lá ver o nosso vídeo de hoje. Imagine que você está na aula de educação física e que o seu professor avise que vocês irão aprender ginástica. Logo em seguida, ele pede que você declame um poema e que corte lenha. Estranho, né? Afinal, declamar poema e cortar lenha nada tem a ver com a ginástica. Será? Vamos saber um pouco mais dessa história fazendo uma viagem no tempo para identificar como o significado do que é ginástica foi mudando durante a vida do ser humano na Terra. Começamos pela pré-história. Nesse período, o homem era nômade e precisava estar sempre em movimento, à procura de alimento e de um lugar seguro para descansar, já que ele vivia em um ambiente selvagem e a qualquer momento podia ser atacado por algum animal. Dessa forma, o que possibilitou que o homem sobrevivesse em um ambiente cheio de obstáculos foi a sua capacidade de correr, nadar, lançar objetos, lutar, rastejar, enfim, de se movimentar. Ao explorar a natureza, o homem aprendeu a cultivar alimentos, adestrar os animais e fazer fogo. Estas habilidades fizeram com que o homem se tornasse sedentário e começasse a se organizar em grupos. Na Grécia Antiga, estes grupos se chamavam polis. As polis eram cidades-estados que tinham governos diferentes e que viviam em confrontos entre si. Como nesta época todo homem grego tinha que lutar nas batalhas, eles achavam que era muito importante praticar exercício físico para aumentar a força e a resistência do seu exército. Os gregos iam para o ginásio e praticavam corridas, saltos, lançamentos, lutas, jogos, danças, equitação, marcha, caça, corte de lenha, entre outras atividades. A estes movimentos eles deram o nome de ginástica. Um outro motivo que levou os gregos a praticarem ginástica foi a religião. Para os povos gregos, os seus deuses eram muito fortes. Assim, eles acreditavam que ao fazer exercício físico, eles poderiam se aproximar dos seres divinos. Inclusive, a Olimpíada foi criada pelos povos gregos como uma festividade religiosa, mas isto é assunto para um outro vídeo. Na Idade Média, a prática da ginástica não foi incentivada. Nesse período, as pessoas acreditavam que o importante era cuidar da alma, deixando de lado os cuidados com o corpo. Alguns estudiosos afirmam que foi na Idade Média que surgiram os contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Esses artistas usavam o próprio corpo para dar diversão e encantar o povo, fazendo apresentações nos castelos, palácios e nas cidades. Em 1800, surgem na Europa alguns estudiosos que são contra o uso do corpo para fazer movimentos que divirtam as pessoas. Estes estudiosos resolveram criar um novo tipo de ginástica, que serviria para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver a coragem e a força para lutar pelo seu país nas guerras e mudar o jeito de ser das pessoas, controlando a maneira como elas deveriam agir. Nesta época, jogos, danças, saltos, corridas, equitação, natação e até declamação de poema faziam parte das atividades que representavam a ginástica e que eram ensinadas em clubes e nas escolas. Ao passar do tempo,
foram sendo criadas competições entre os praticantes das ginásticas, nas quais se competiam para saber quem conseguia fazer acrobacias mais difíceis ou para saber quem tinha o melhor salto, por exemplo. Foi assim que foram originados alguns esportes que conhecemos hoje, como a ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica acrobática. Atualmente, há pessoas que continuam praticando ginástica para competir. Outras querem melhorar a saúde ou apenas se divertir com um grupo de amigos e se juntam para movimentar seu corpo. Enfim, não importa muito o motivo, o importante é se exercitar, já que não fomos feitos para ficar parados. Então, vocês entenderam mais ou menos como que iniciou a ginástica, né? A gente precisa saber dessa parte para que vocês entendam como que surgiu e como que daí a gente traz outras vertentes da ginástica, né? Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre a ginástica de condicionamento físico, né? Ou a ginástica de conscientização corporal, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. As ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares, como o relaxamento, a meditação e a automassagem, que tiveram origem em países orientais. A ginástica de conscientização corporal reúne as novas propostas de abordagem do corpo, também conhecidas por técnicas alternativas ou ginásticas suaves, e que foram introduzidos no Brasil a partir da década de 70. A grande maioria desses trabalhos tiveram origem na busca da solução de problemas físicos e posturais. E nós temos aí também um pouquinho sobre a história da ginástica de conscientização corporal, né? Para que vocês entendam melhor a base dessa ginástica. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, depois eu vou colocar alguns exemplos. Então, vamos ver. Elas são utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e procura cotidiana pelo bem-estar. O autoconhecimento das sensações ou percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos em seu início, podem ser tratados, evitando a manifestação de doenças, né? O relaxamento é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentados na escola ou diante de um computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens, as quais, de modo geral, podem afetar as fibras musculares, provocando várias alterações físicas e metabólicas. As técnicas de relaxamento são muito indicadas para a eliminação de tensões. Relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental por meio de um ato consciente e autodirigido. Diferentes técnicas podem ser utilizadas nessa prática e, de modo geral, elas são aplicadas em locais tranquilos. Seus adeptos devem vestir roupas confortáveis, prestar atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. Então, o que a gente pode entender disso, né? Quando a gente fala dessa ginástica de conscientização corporal, a gente não está tratando somente do físico. Então, quando a gente fala sobre essa ginástica, a gente também trata de uma conscientização mental, psíquica da pessoa, né? Então, a gente também vai abordar a parte da parte anatômica, né? Da parte fisiológica, né? Que a gente vai estar ali também exercitando a respiração, por exemplo. Então, a gente já começa a remeter a algum tipo de atividades que a gente já conhece, que já fazem esse trabalho, né? Como, por exemplo, o pilates, o yoga e etc. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A automassagem é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde. Como o termo sugere, trata-se de ato de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de situações corriqueiras, como a sensação de alívio depois do uso de um sapato apertado ou um sinal de dor muscular. Ela é realizada com auxílio de acessórios, né, que são bolas, bambus e massageadores, ou apenas com as mãos.
Esse tipo de ginástica ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia as tensões emocionais. O yoga e o pilates também são modalidades consideradas de conscientização corporal, pois requerem movimentos mais suaves e autopercepção, diferenciando-se dessa forma de ginásticas convencionais como a artística e a musculação, né? Então, como eu falei para vocês, né, a gente citou um pouco sobre o pilates e o yoga, porque a gente entende que essas práticas, elas estão auxiliando principalmente na conscientização corporal. Existem pessoas que não sabem nem respirar direito, né? Utilizar o oxigênio e a respiração a seu favor, principalmente na prática de atividade física. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês hoje, né? Que essa ginástica de conscientização corporal, ela vem desde a parte respiratória, a coordenação motora, aquela parte de pensar no que você está fazendo e o porquê que você está fazendo aquela atividade. Então, a gente vai entender melhor sobre isso. Yoga é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas originárias da Índia. A palavra está associada com as práticas meditativas. Costuma ser associado tipicamente com o Hatha Yoga e suas asanas, que são as posturas, ou como uma forma de exercício. A palavra Santriska Yoga tem diversos significados, né? E deriva da raiz Yugi, que significa controlar, rungir, unir ou concentração. Algumas das traduções também incluem os significados de juntando, unindo, união, conjunção e meios, né? Um praticante avançado do yoga é chamado de yogi, né? E aí a gente tem um exercitando, né? A gente vai experimentar. Mas antes disso, a gente teve que falar sobre o significado do yoga, né? Por exemplo, que é para vocês entenderem que desde a palavra dessa atividade, ela já vem trazendo para a gente o que ela quer da gente, né? Então, como vocês puderam ver, nós temos a técnica de controle, de relaxamento, de autopercepção, e é isso que a gente está tentando mostrar para vocês hoje, né? E a gente tem esse exercitando que eu coloquei para vocês, que são essas técnicas, né, que a gente pode utilizar em casa, que vocês podem tentar em casa, que são essas posicionamentos que trabalham a respiração e tudo mais. Então, tentem em casa, tá bom? Vamos continuar. Nós temos o nosso exercitando, né? Antes do nosso exercitando, a gente tem que lembrar o que foi falado na nossa aula de hoje, para que vocês entendam e consigam resolver nesse exercitando. Então, é muito fácil. Vocês vão assinalar como verdadeiro ou falso essas questões que eu coloquei abaixo e vai enviar para o professor de vocês para ver se está correto ou não. Então, é um exercitando para casa. Então, vamos ver. Leia as frases abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. As ginásticas de conscientização corporal são utilizadas na busca do equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. As técnicas de relaxamento são muito indicadas para eliminação de tensões. A automassagem ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia as tensões emocionais. Boxe e natação também são modalidades consideradas de conscientização corporal. E a palavra yoga está associada com práticas meditativas e costuma ser associado tipicamente com Hatha Yoga e suas asanas, que são as posturas, ou como forma de exercício. Então é muito fácil, né, o nosso exercitando de hoje. Vocês vão assinalar o que é verdadeiro ou falso, como eu acabei de falar para vocês, as alternativas, e vão enviar para o professor de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais e até a próxima aula.